Olá, minhas queridas e meus queridos. Vamos dar continuidade à nossa jornada de conhecimento e autoconhecimento. E eu gostaria de pedir para vocês, se inscreve no canal, né? Ativa o sininho para o YouTube entender que os vídeos eles são relevantes. Se esse vídeo te tocar, se tiver interessante para você, compartilha também para as outras pessoas terem acesso a essa nossa jornada e por que não, né, estar conosco aqui também. Não é verdade? Então, bora lá. Vamos continuar aqui o nosso estudo com o Livro dos Espíritos. Vamos entrar no item de provas da existência de Deus. Questão 4. Kardec pergunta: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Os espíritos respondem: num axioma. O que é axioma? São premissas da verdade, então a gente pode trocar essa palavra por uma máxima, por uma verdade. Então, voltando aqui. Numa máxima que aplicais a vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem e vossa razão vos responderá. Pensa no universo, né? O universo, ele é tão complexo que não tem como a gente achar que ele foi criado do nada, né, ao acaso ou por um ser humano. Não dá, né? Então, ele foi. É uma das formas que a gente pode provar que a existência de Deus. E todo efeito precisa ter uma causa. Lembrando, por exemplo, se eu preciso da construção de um prédio, eu preciso que esse prédio ele seja projetado por um engenheiro ou por um arquiteto, né? Então, efeito é a causa, efeito é o prédio e a causa é o engenheiro ou o arquiteto. E ele continua: para crer em Deus, basta lançar os olhos sobre as obras da criação. O universo existe. Ele tem, pois, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e adiantar que o nada pode fazer alguma coisa. Então, o universo não surgiu do nada, né? É isso que ele quer trazer. Então, um dos exemplos da existência de Deus é a criação do universo. 5. Que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens carregam em si mesmo da existência de Deus? Então vamos lá. Intuitivo é você compreende algo que você não entende, que você não raciocina, então é algo que está dentro de você. Então, voltando na pergunta: que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens carregam em si mesmos da existência de Deus? Que Deus existe. Porque de onde lhe viria esse sentimento se ele não repousasse sobre nada? É ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. Veja, se eu acreditar que o universo veio do nada, o nada criou o universo, não tem lógica, né? Algo tão complexo. Então, dentro de nós conseguimos, nós temos a centelha divina. Então, é essa centelha que nos dá certeza que Deus existe. Ah, mas Tamara, tem os ateus. Sim. Galera, ninguém é obrigado a nada nessa vida, vamos combinar. Se a pessoa não quer acreditar, é uma escolha dela, nós temos o livre-arbítrio. O que temos é a centelha divina está dentro de nós. Podemos aflorá-la ou não, são escolhas. Então, não nos cabe julgar. Ai, mas aquela pessoa, ela não acredita em nada, ela é ateu. Nossa, aquela pessoa, ela acredita em tudo. Cara, não julga. São escolhas. Temos o nosso livre-arbítrio. Escolhemos, né? Aflorar essa centelha de Deus. E tem pessoas que não. Ou tem pessoas que tinham essa centelha e aconteceu alguma coisa e elas se revoltaram e rejeitaram,
mas não nos cabe o julgamento. Cada um segue um caminho perante o nosso livre-arbítrio. Beleza? 6. O sentimento íntimo que podemos em nós mesmos da existência de Deus não seria o fato da educação e o produto de ideias adquiridas? Então a pergunta do Kardec é assim, tá, mas essa crença em Deus, ela vem de algo que alguém, né, eu estudei, né, eu aprendi na escola? Aí os espíritos respondem, se assim fosse, por que os vossos selvagens teriam esse sentimento? Aqui ele traz a questão dos selvagens, mas a gente pode trazer para aquelas pessoas que têm a oportunidade do estudo e aquelas pessoas que não têm a oportunidade do estudo, infelizmente. Independente dessa oportunidade, crer em Deus, na existência de Deus, é intrínseco ao nosso ser. Então, ela não vem de um conhecimento que você absorve, por exemplo, na escola, tá? E aí ele continua, se o sentimento da existência de um ser supremo não fosse senão o produto de um ensinamento, ele não seria universal. Então, a partir do momento que eu só acredito em Deus, porque uma pessoa falou para eu acreditar em Deus, é vazio. Não é uma centelha que está dentro de mim. Então isso não existiria. Como as noções de ciência, senão aqueles que teriam podido receber esse ensinamento. Então no caso da ciência, é o conhecimento que você absorve e você vai aflorando aquela questão. Então, voltando, temos a centelha de Deus intrínseca a nós podemos florescer ou não. Por algo que aconteceu, pelo cotidiano, e isso pode florescer ou não. Mas claro, quando a gente busca o conhecimento, quando a gente tem acesso ao conhecimento, nós vamos tendo os exemplos e vamos nos aproximando mais disso, vai aflorando um pouco mais, como a ciência. 7. Poder-se-ia encontrar a causa primária da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria? Ele responde, mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É preciso sempre uma causa primária. Então vamos lá. Eu estava até conversando com meu marido sobre essa questão e ele me deu um exemplo fantástico. A louça. Cozinha tá um caos. A louça suja surgiu da onde? Ela apareceu lá do nada? Não. Você cozinhou. Você fez algum preparo na sua cozinha. Então, a causa é você preparar alguma coisa. O efeito é aquela louça suja, caótica, terrível. Socorro, Deus. E a mesma coisa da louça limpa. Não. A louça vai... Fiz assim, a louça lavou, né? Tá limpa. Gostaria? Gostaria. Mas não é assim que acontece. Então, o efeito da louça limpa é o ser humaninho ir lá lavar. E o legal desse exemplo também é o processo, porque não é de uma hora para outra, não é de uma hora para outra que a louça vai ficar suja, ou de uma hora para outra que a louça vai ficar limpa. Tudo tem que ter um processo. Então, até a criação do universo teve que ter esse processo, não foi um estalar de dedos, né? Igual, por exemplo, a gente vê o filme dos Vingadores do Thanos. Quem não entendeu a referência, assistam os Vingadores, por favor. E aí ele continua. Atribuir a formação primária das coisas das propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, né? Louça suja, né? Porque essas propriedades são elas mesmas um efeito que deve ter uma causa. Então, todo efeito tem uma causa. A louça suja tem uma causa de cozinhar. O efeito da louça limpa tem a causa do ser humaninho ir lá lavar. Meus queridos, acho que a gente fica por aqui. Foi bastante conhecimento. Entendemos, né, que a gente pode provar a existência de Deus
na criação do universo, da natureza, da nossa fé. São exemplos, né, palpáveis e não palpáveis. Acreditar em Deus está intrínseco ao nosso ser, é do nosso é intuitivo, e você pode aflorar ou não, mas não cabe o julgar. Cada um tá no momento, cada um tem uma história, cada um tem uma bagagem. E que tudo na vida, todo efeito tem que ter uma causa. Então, ficamos por aqui. Acho que foi bastante conteúdo e, como eu falei, tem que ser algo leve, algo suave para não ficar chato. Muito obrigada e não se esqueçam, tá bom? Se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha, curte e até a próxima. Tchau, tchau.